Cumprimentamos a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais uma EBD na TV. Nós estamos aí na lição 12 do último trimestre de 2009. Nós estamos estudando desse trimestre sobre Davi, as vitórias e as derrotas de um homem de Deus. Nós temos aí como nosso professor que escreveu a revista, o pastor José Gonçalves, e o nosso consultor doutrinário e teológico, pastor Antônio Gilberto. Hoje nós estaremos vendo a lição de número 12, que tem como título Davi e o seu sucessor. Nós sabemos aí que o governo de Davi durou por cerca de 40 anos, um pouco mais, um pouco menos, e sabemos que um governo humano, ele tem fim. Não existe um governo humano perpétuo, porque o homem não dura para sempre. Então Davi, durante esses 40 anos, reinou sobre Israel, sendo que primeiro ele começou governando sobre o território de Judá, depois passou a governar sobre todo Israel. Mas nós vemos aí que Davi, durante a sua trajetória, principalmente aí nos seus últimos anos do seu governo, ele se preocupou em preparar o seu filho Salomão para governar em seu lugar. Não é porque apenas Davi desejou que Salomão governasse, ou porque ele tinha preferência por Salomão, mas porque também ele recebeu uma palavra de Deus dizendo que o seu filho Salomão reinaria em seu lugar e construiria o templo que ele tanto queria construir para Deus. Estudando sobre o rei Davi, nós temos aí pontos de apoio a Davi, temos também pontos de repúdio ao que Davi fazia e fez. Então Davi é uma pessoa extraordinária, muito inteligente, um servo de Deus, um homem segundo o coração de Deus, que deixou a comunhão com Deus e trocou essa comunhão pelo pecado, pelas suas várias mulheres, fez coisas tremendas, como nós sabemos. E no final da sua vida, nós vemos que Davi retorna a essa comunhão com Deus e procura a todo custo deixar um sucessor. E ele então ensina a esse sucessor o principal caminho para que um homem possa reinar. E ele ensina então que o principal é que esse homem tenha uma comunhão com Deus. Ele vai então ensinar o seu filho a ter essa comunhão e ele prepara todo um esquema já político e governamental para que esse filho possa reinar. Então ele instala já aí uma organização do seu reino para que o seu filho, quando comece a reinar, possa se tornar então aí o maior governante de toda aquela época e já bem estruturado o seu governo. Não é uma tarefa fácil deixar um sucessor e muito menos uma tarefa fácil reconhecer que precisa de um sucessor. Muitas vezes nós temos visto aí pessoas famosas que se destacam em meio a um tipo de sociedade ou de uma igreja, de alguma coisa, e que não aceita que o seu tempo passou, não aceita que não acompanhou como deveria, não investiu como deveria. Então não aceita que o seu ministério está no fim e que ele pode fazer outra coisa para Deus e deixar que outro assuma o seu lugar, a sua posição. Ele não acredita que outro poderia fazer melhor do que ele. Então insiste, né? E muitas vezes isso causa divisão, isso causa grande prejuízo. Mas todos chegam àquele dia em que ele deve reconhecer: meu tempo passou e eu devo ceder lugar a outro. E esse outro
é evidente que cometerá erros como este mesmo que está ocupando nesse momento esse cargo também cometeu. Mas todos devem trabalhar para ajudar um próximo que assumirá este lugar. E este que vai ser substituído deve preparar um sucessor. Se ele não preparar o sucessor, o que acontecerá? Provavelmente será substituído por alguém que não deveria ser aquele que vai substituí-lo. Por isso, todo líder deve preparar já um sucessor. Ele preparando um sucessor será bom, porque ele passará para esse sucessor os seus conhecimentos, e esse outro que vai então assumir já terá conhecimento de todas as dificuldades que passará, também terá já a solução para a maioria dos problemas que ele vai enfrentar, porque ele já aprendeu com o outro que passou por isso. E também esse sucessor passará a ter o lugar do outro em paz e em harmonia com os outros que serão liderados. Então é importante que o líder já vá treinando alguém para ficar em seu lugar. Vá ensinando, dando conselhos e principalmente mostrando como sair das diversas situações pelas quais ele vai passar. Bom, nessa lição 12, então, nós temos aí como nosso texto áureo 1 de Crônicas 22, 9, que diz: Eis que o filho que te nascer será homem de repouso, porque repouso lhe hei de dar de todos os seus inimigos em redor. Portanto, Salomão será o seu nome, e paz e descanso darei a Israel nos seus dias. Glória a Deus. Então aqui uma profecia já entregue para Davi. E Davi, então, antes mesmo de Salomão chegar à sua idade de reinar, então ele já sabia que Salomão deveria ser o seu substituto. Os filhos de Davi, Absalão, Adonias, tentaram assumir esse trono e eles já sabiam que o trono seria de Salomão, mas tentaram pela força obter esse reino, mas foram mal sucedidos e acabaram todos dois por morrer devido a isso. E a profecia então indica que será um tempo de paz durante o reinado de Salomão. Salomão realmente, quando assume o reino, ele traz paz a esse reino. Ele faz vários acordos políticos com outros reinos e, devido à sua sabedoria que Deus lhe dá, ele passa então a usar essa sabedoria para trazer paz a toda, não só a Israel, mas também aos povos vizinhos. E todos se beneficiam com isso, e o progresso e também a paz crescem e reinam durante o seu reinado. Então é um tempo de repouso e um tempo de paz, que já é mesmo o nome de Salomão significando isso. Então Davi prepara o reinado do seu filho e ele assume então uma das tarefas mais difíceis que o ser humano passa, que é treinar, ensinar e conseguir colocar um sucessor à sua altura ou então acima daquilo que essa pessoa foi. Então Davi consegue fazer isso, consegue colocar o seu filho. Vamos ver a nossa leitura, primeiro livro de Crônicas, capítulo 28, do versículo 4 ao versículo 8. Leamos. E o Senhor Deus de Israel escolheu-me de toda a casa de meu pai, para que eternamente fosse rei sobre Israel. Porque a Judá escolheu por príncipe, e a casa de meu pai na casa de Judá, e entre os filhos de meu pai, se agradou de mim para me fazer rei sobre todo Israel. E de todos os meus filhos, porque muitos filhos me deu o Senhor, escolheu ele o meu filho Salomão para se assentar no trono do reino do Senhor sobre Israel. E me disse: teu filho Salomão
Ele edificará a minha casa e os meus átrios, porque eu o escolhi para filho, e eu lhe serei por pai. E estabelecerei o seu reino para sempre, se perseverar em cumprir os meus mandamentos e os meus juízos, como até o dia de hoje. Agora, pois, perante os olhos de todo Israel, a congregação do Senhor, e perante os ouvidos do nosso Deus,